Uma nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Está no ar o programa Eu e Mais Um. O saúda Débora Miranda na paz do Senhor. E hoje estamos aqui para orientação e também apoio aos discipuladores daqueles irmãos que entraram no projeto Eu e Mais Um, que está baseado no livro de São Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde o próprio Jesus diz: Ide e fazei discípulos. É o que nós estamos fazendo. Estamos multiplicando o número de pessoas transformadas e salvas. Nós estamos falando de discipulado. Discipulado nada mais, nada menos é ensinar. Jesus, ele chamou 12 durante os 3 anos e meio aqui na Terra e ele ensinou o seu método de como formar outros discípulos. Ali ele estava formando seguidores, né? Ele chamou Mateus, que era cobrador de impostos, e ali se tornou um discípulo. Por exemplo, Pedro, que era pescador, ele deixou a pescaria e foi ser pescador de homens, ou seja, foi ser um discipulador também. E Jesus chama milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas quando o aceitam para ir e também fazer discípulos. Quando nós não o fazemos, estamos em falta com Deus, porque é uma ordenança. E quando desobedecemos, pecamos contra Deus. Louvamos a Deus pela sua vida, porque você entendeu este mandamento. Você foi e está fazendo discípulos. Não pode ser uma obrigação, tem que ser de coração. E nós podemos saber que é de coração quando nós vemos atitudes que revelam isso. Eu não tenho que fazer discípulo, já basta eu cuidar da minha própria alma, eu tenho agora que ficar cuidando dos outros, a igreja fez esse projeto, eu não estou conseguindo. Mas, irmãos, isto não é uma ordenança de um ministério, seja de qualquer igreja que for. Nós estamos seguindo uma ordem, e nem é sugestão, é uma ordem do próprio Jesus. É importante dizer que o discipulado não são apenas aqueles minutos e aquela 1 hora em que você está com o seu discípulo, com o novo convertido. O acompanhamento ao discípulo é 24 horas. Temos que passar isto para você. Vocês que têm que nos ligar quando precisar. São vocês que estão ali pensando naquele novo convertido quando eles precisam. Vocês estão ali orando por eles enquanto eles estão trabalhando. Você está talvez na sua casa, você não está em contato com ele por WhatsApp naquele instante, mas você está jejuando por ele, você está orando por ele, você está pensando na lição, você está se preparando biblicamente através da palavra, do estudo dela. O que você vai ensinar além do que está no manual? A sua vida. Procure lembrar no momento do discipulado, ou até quando você se lembrar, anote num papel uma situação difícil que você passou talvez na sua vida um dia, e como você conseguiu vencê-la, transpor aquele problema, aquele muro, aquela batalha, como você conseguiu vencê-la. Nós sugerimos, que esse discipulado, esse acompanhamento fosse por 1 ano, porque é um tempo assim, médio, vamos dizer assim, porque a gente sempre está crescendo no conhecimento, esse crescimento nunca para, quando a gente se dedica a estudar a palavra de Deus, esse conhecimento nunca para, porque Cristo é infinito e cada dia Ele nos se revela a nós, cada dia mais, na verdade. Mas pelo menos 1 ano, eu creio que é um tempo médio para que uma pessoa conheça as doutrinas básicas, conheça quem é Deus, o que é uma igreja, como se relacionar agora em família, sabe o que é o batismo, Santa Ceia, enfim. Mas o discipulado, ele tem que ser contínuo. E após este 1 ano, você acabe tendo uma amizade com esta pessoa e que ela continue sendo sua amiga. Aí vocês vão ser irmãos de oração, irmãos de festividades, porque vocês vão estar sempre juntos. Isso é bonito. E qual será agora? Essa é a pergunta de hoje que nós temos que passar para vocês. Qual é o momento exato
em que ela pode ser batizada, em que eu possa entender que ela está preparada mesmo para descer as águas batismais? É claro que a aparência, para nós, seres humanos, é o que fala, né? Deus diz, quando Samuel visitou a casa de Davi, né? Quando viu ali Jessé e foi visitar os filhos de Jessé, Samuel teve uma boa impressão de Eliabe. Eis que está diante de mim um ungido do Senhor e que será rei em Israel. E imediatamente Deus o repreendeu. E ele disse, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então, a primeira coisa que você vai começar a observar desde a primeira lição, do primeiro encontro, do primeiro contato via WhatsApp, é através das palavras, através das atitudes, através da maneira em que ele reage diante de uma situação. Você começa a ver se a conversão já está acontecendo. Mais uma vez eu volto a repetir o que eu disse nos programas anteriores. Muitas vezes a pessoa ainda não entendeu completamente o Evangelho e ela acaba que usando costumes, palavras que ela usava antes do novo nascimento, vamos dizer assim, da conversão. Você vai começar a observá-la desde a primeira lição. Como ela reage, vamos supor, você talvez esteja com ela dentro do carro, ela está dirigindo, e ali no trânsito acontece uma situação super desagradável, ela é fechada e de repente ela solta um palavrão bem daqueles pesados. Você não vai repreendê-la imediatamente. Espere alguns minutos, ela vai sentir pelo Espírito Santo que ela pecou. Se ela nada falar, aí você vai falar dizendo, sabe de uma coisa? Que quando a gente aceita Jesus, a gente não deixa de ter uma velha natureza morando dentro de nós. E às vezes essa natureza, ela quer ressuscitar. Aí você fala de você e não da atitude dela. Você diga, uma certa vez quando eu era nova convertida, me aconteceu o mesmo. Aí você conta o episódio. Naquele momento eu nada senti que eu estava falando errado, mas depois ao chegar em casa eu vi que eu havia pecado porque eu agi assim, assim, assim. Fale de sua situação como exemplo e não fale daquilo que acabou de acontecer. Assim você o fizer, provavelmente ela vai dizer, ai meu Deus, vai ser difícil sair com essa mulher que fica me repreendendo, eu não posso nem dirigir direito, tal. Porque é claro que todo mundo tem boa intenção num discipulado, espero que sim, né? Espero que 99,9% tenha uma boa intenção, ou seja, 100% vamos dizer. Mas às vezes não, né? Às vezes não. Então, você está ali com todo amor, mas nunca a repreenda. Como, por exemplo, o sangue de Jesus tem poder, fecha essa boca, Satanás, não fale na boca dela. Ó, você acabou de pecar, hein? Você tem que chegar em casa, pedir perdão, ou agora mesmo peça perdão ao Senhor que você pecou. Isso aí não se deve falar, você não está pronta para o batismo. Você falou uma verdade, mas é como eu falei, não é não deixar de falar a verdade, mas como você deve transmitir a verdade. Não é o que falar, mas como falar. Vocês estão entendendo? Nós estamos nesses programas, Eu e Mais Um, para orientar como você deve fazer. Você pode até mesmo agora mandar pelo WhatsApp uma situação que você enfrentou e como você deve agir nas próximas vezes. Nós acabamos afugentando as pessoas, nos afastando de nós, porque nós não agimos certo. Nós não soubemos ter a sensibilidade de responder à pessoa que ela estava errada. Ela realmente estava errada de falar um palavrão. Mas como você reagiu isso? O que você disse a ela naquele momento? Outro exemplo. Ela te convida para começar as aulas, ou você já está no meio já, ou no 3º ou 4º capítulo já, e você enxerga algumas coisas dentro da casa dela, que ela mora sozinha, por exemplo,
que lá estão algumas coisas como idolatria, imagens de escultura, coisas assim. Como você reagiria se ao chegar na casa do novo convertido você encontrasse estas imagens de escultura? Na parede um grande crucifixo. Em outro lado, uma imagem de uma santa. Enfim, um relógio que dentro daquele relógio tem ali o santo tal. Como você falaria a esta pessoa? Você falaria na hora? Você apenas oraria por ela? Ou esperaria um tempo mais para que quando chegasse um tempo certo, onde você entraria nesta lição, você falaria sobre a idolatria? Vamos deixar para vocês essas perguntas. Então nós estamos aqui para fazer esta interação. Vamos dizer, tirar dúvidas, mostrar como falar, como agir, para que nós não percamos estas vidas. Quantas pessoas novas convertidas abandonaram o caminho do Senhor por más atitudes, mas não mal intencionadas, mas más atitudes de crentes que não souberam levar e não souberam no momento certo falar o que tinha de ser falado. Mas vamos buscar ajuda ao Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não conseguiremos. Quem age é o Senhor, não é por força e por violência que você vai fazer essa pessoa se converter da noite para o dia, de mudar a sua maneira de falar as coisas, na maneira de pensar diferente, na maneira de se vestir, de andar diferente. Então não é por nossa força, mas é pelo Espírito Santo, através da nossa oração por ela e com ela todos os dias. E também, principalmente, pelo nosso exemplo. Que você não seja aquela pessoa que diga: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Apenas faça o que eu digo e não aquilo que faço. Que Deus abençoe e até a próxima programação. Que Deus abençoe você. Que você continue sendo esta pessoa exitosa neste discipulado, neste acompanhamento ao novo convertido. Que Deus abençoe e até a próxima programação. Se despede Débora Miranda. Até lá. Seu momento de aprender a alimentar seu irmão na fé. Espaço Eu e Mais Um.